Sejam bem-vindos, meus irmãos e minhas irmãs. Como é bom estarmos juntos em mais um culto online. E eu creio que estamos no 5º culto online. Louvo a Deus pela equipe que está por trás, trabalhando para que isso pudesse acontecer. E nesses domingos, que nós não estamos nos reunindo ali no prédio da igreja, mas estamos reunindo como igreja. Eu louvo a Deus pela sua vida, louvo a Deus pela sua persistência e perseverança em estar conosco nesses dias. Eu já vou pedir, já no início desse culto, que você nos siga ali no Instagram. Participe conosco ali no Instagram e se inscreva no nosso canal do YouTube, tá certo? Nós estamos numa campanha para conseguirmos 1000 inscritos. Estamos com mais de 100. Isso já nos ajudar em algumas questões que personalizam o canal, mas nós precisamos de 1000 inscritos para que possamos transmitir online. Esse é um dos objetivos dessa equipe e eu peço que você participe desse empreendimento. Divulgue o canal com os amigos, com os parentes, compartilhe o nosso canal, uma oportunidade de você estar falando da nossa igreja e também nós vamos conseguir esse objetivo, que é esses 1000 inscritos, se Deus quiser. Então, vamos começar o nosso culto, vamos participar do nosso culto, nosso momento de louvor logo mais. Eu já peço que você possa baixar sua cabeça, fechar seus olhos e nós vamos orar nesse instante. Oremos ao Senhor. Querido Deus, obrigado pela tua presença conosco. Sabemos que o Senhor nunca se ausentou de nós. Por isso cremos que o Senhor está aqui conosco, está aí na casa desse irmão e dessa irmã que nos assiste. Que o Senhor nos abençoe nesse dia que dedicamos ao Senhor, nesse domingo que estamos aqui adorando o Senhor. Seja conosco, Pai amado, dar-nos sabedoria em meio a esse momento, para agirmos testemunhando da fé que temos em nosso Senhor Jesus Cristo. É no nome dele que nós oramos. Amém. Olá, meus irmãos, vamos louvar ao Senhor. Vamos dizer que Ele é grande e exaltar o seu nome nesse momento juntos, para a honra e glória dele. Cante. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. A cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Senhor, em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Água viva, deu-me de beber. Vamos cantar. Diga isso com alegria. Celebre conosco e cante assim. Cada estrada que eu andei, eu pensei daria certo. Toda a terra que habitei terminou em um deserto. Quando Deus achou-me em trevas, disse:
haja luz. Quando Deus achou-me em guerras, disse: haja paz. Quando Deus achou-me em negras nuvens de tribulações, fez nascer um arco-íris no céu do meu coração. Toda vez que eu tive sede, Ele deu-me de beber água viva, deu-me de beber água viva, deu-me de beber, de beber, de beber, de beber. Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres. Vamos cantar. Ele continua sendo Deus. Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres e ouve a nossa oração e se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, mas sem duvidar. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, mas sem duvidar. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua. Paz e graça, meus amados. Mais uma vez estamos aqui para compartilhar um pouco da palavra de Deus com todos e é sempre um privilégio poder trazer uma reflexão. Como boa parte dos irmãos sabem, nós estamos trabalhando esse ano com o tema A Bíblia Toda, o Ano Todo. E esse mês de abril em específico nós estamos trabalhando com o livro de Daniel. Hoje nós continuaremos fazendo uma reflexão a respeito dele e eu queria muito que você atentasse aos detalhes que nós vamos trazer e que isso seja de fato relevante na sua vida. Antes de iniciarmos, eu gostaria de fazer uma breve oração e nós iremos fazê-lo nesse momento. Pai amado e querido, que Tu possas nesse momento nos conduzir de acordo com a Tua perfeita vontade, que possamos realmente falar daquilo que o Teu Santo Espírito nos direcionar, Pai. Continua a cuidar de nós e direcionar com sabedoria para que tudo que façamos seja para a Tua honra e glória. É assim que nós Te agradecemos e Te pedimos por esse tempo, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Bom, queridos, confesso que em meio a esse tempo
de reflexão, uma das coisas que eu fiquei pensando foi tudo que me remetia ao livro de Daniel. E uma das primeiras informações que me veio à mente foi uma canção que eu cantava na minha infância e eu queria nesse momento cantar brevemente aqui para vocês, pois tem muito a ver com o nosso estudo nessa noite. Ele diz assim: Daniel orava a Deus 3 vezes ao dia, e em meio às aflições Deus o socorria. Quando foi aos leões pelo rei jogado, não temeu, mas confiou e foi libertado. E a primeira coisa que eu queria que nós pensássemos sobre essa mensagem de hoje é a respeito de uma afirmação que nós vemos várias vezes no livro de Daniel. E essa informação é: você é muito amado. Ou, em algumas versões, você é precioso para Deus. E é bem interessante nós pensarmos sobre isso, porque em vários momentos no livro de Daniel haverá essa afirmação. Uma delas se encontra em Daniel, capítulo 9, versículo 23, que nos diz: No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim, para te declarar, porque és muito amado. É bem interessante nós pensarmos que no momento das orações de Daniel, prontamente Deus se inclinava para ouvir o clamor do seu servo. E é exatamente o que esse texto nos diz. Logo em seguida, em Daniel capítulo 10, verso 11, mais uma vez a palavra de Deus vai nos dizer: Ele me disse: Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que te vou dizer. Levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. E ainda no texto de Daniel, capítulo 10, verso 19, que nos diz: E disse: Não temas, homem muito amado, Pai seja contigo, sê forte, sê forte. Ao falar comigo, fiquei fortalecido e disse: Fala, meu Senhor, pois me fortaleceste. É sempre importante a gente pensar esse contexto de quebrantamento que Daniel se colocava na presença de Deus e o quão prontamente o Senhor atendia às suas súplicas. E até nesse contexto, quando ele fala ser forte, um dos pontos que me veio à mente é justamente o texto de Josué, capítulo 1, verso 9, quando a palavra de Deus vai dizer a Josué: Não te mandei eu, esforça-te, tem de bom ânimo, pois o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. E nesse momento, talvez você até olhe para essas palavras e diga: poxa vida, entendo o quanto Daniel está sendo amado através da palavra, ou quanto Deus está declarando o seu amor para Daniel. Mas isso foi para Daniel, talvez não se aplique à minha vida e à sua vida. E aí eu queria que você prestasse muita atenção ao texto de Efésios, capítulo 2, versículos 4 e 5, onde a palavra do Senhor vai dizer: Mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou, tanto que, embora estivéssemos mortos por causa de nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. E pela graça que vocês são salvos. Ou seja, aquele amor que estava sendo declarado por Daniel é de maneira imensa destinada à minha vida e à sua vida. O segundo ponto que eu queria que nós observássemos nessa noite é justamente o momento e o contexto em que Daniel estava, porque em meio a toda essa situação, nós podemos afirmar que Deus é aquele que continuava ensinando e treinando Daniel em toda e qualquer circunstância. É muito interessante nós pensarmos nesse contexto, porque por mais que ele tivesse em meio a um povo que não declarava que Deus era o único Deus, de alguma forma Daniel tinha uma postura onde as pessoas percebiam que havia algo diferente nele. Ou seja, as pessoas tinham dificuldade de descrever o que na verdade acontecia na vida de Daniel, mas eles reconheciam que de maneira sobrenatural algo treinava e envolvia Daniel para que ele tivesse a postura que ele tinha. Por isso, nos dias de Nabucodonosor e dos outros reis tiranos da Babilônia, as pessoas reconheciam que Deus havia dado a Daniel um espírito de sabedoria.
E com isso, nós podemos afirmar que, como um pai, Deus ensinava e treinava Daniel para que ele pudesse viver para a sua glória em toda e qualquer circunstância. Algo que eu gostaria de tentar explicar de uma maneira um pouco mais prática, através de uma história bem simples, é esse cuidado de Deus e essa paternidade divina com relação à vida de Daniel, através de uma breve história. Eu ouvi esses dias que um missionário, no seu decorrer do ministério, ousou adotar uma criança para tê-la como filha. E durante muito tempo ele se empenhou para que aquela criança pudesse em algum momento chamá-lo de pai. E por mais que ele demonstrasse o seu amor por ela, raras as vezes ela o chamava de pai. Até que certo dia ela chegou próximo a ele e disse: eu preciso da sua ajuda. Ele disse: mas o que foi que aconteceu? E ela disse: o cadarço do meu sapato rompeu e eu preciso da sua ajuda, papai. No momento que ela ousou falar essa palavra, papai, para ele, qualquer coisa que ela pudesse pedir seria o quanto antes ou prontamente atendido. E muitas vezes é isso que o livro de Daniel quer nos ensinar. Porque o livro de Daniel fala várias vezes para nós que ele reconhecia a sua pequenez e que ele se colocava diante de Deus humilhado, pedindo perdão pelas suas falhas e se colocando diante de Deus como um filho que precisava do favor do seu pai. Assim sendo, embora nós muitas vezes, como um título de cristão, é bem difícil que a gente consiga em todo tempo reconhecer esse favor de Deus por nós. Mas o problema é que muitas vezes a gente tem clamado: ai de mim, em alguns contextos que não são os mais propícios para isso. Então, visualizando todo o mundo em que nós estamos inseridos e visualizando o que as pessoas têm visto com relação ao Evangelho, é muito importante que nós reconheçamos que não podemos orar ou pedir algum favor com relação àquilo que Cristo não orou por nós. Ou seja, aquilo que Ele não orou, eu e você não devemos desejar. E é muito interessante nós pensarmos um pouco sobre isso com base no texto de João, capítulo 17, e os versículos de 15 a 17, onde o próprio Cristo, intercedendo por nós, vai dizer: não peço que os tires do mundo, mas que os proteja do mal, ou que os livre do mal. Eles não são deste mundo, como eu também não sou. Consagra-os na verdade, que é a tua palavra. Ou seja, nesse contexto, um ensinamento fantástico para a minha vida e para a sua vida é que é melhor enfrentar as provações na força do Senhor e glorificá-lo nestas provações. É fato que o inimigo das nossas almas sempre tem vigiado e tentado detectar as incoerências da nossa conduta como cristão. Mas é sempre bom nós lembrarmos que nós temos um Deus que nos capacita a viver de modo que o agrade, de modo que glorifique a Ele em tudo. Ou seja, nós precisamos nos esforçar cada vez mais para viver de acordo com a vontade do Pai. E caso alguém tenha algo a apontar para nós que seja a respeito da nossa bondade, ou seja, que aquilo que nós temos feito possa trazer de certa forma incômodo nas pessoas, não por ser negativo, mas por ser algo tão positivo que as pessoas fiquem perplexas em dizer: puxa vida, como é que ele consegue viver dessa forma? Como é que ele consegue fazer isso? Isso é algo muito claro na vida de Daniel, pois no texto de Daniel capítulo 6, verso 5, a palavra vai dizer assim: nunca acharemos ocasião alguma para acusar esse Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Ou seja, procure em todo tempo ser útil e consistente. Talvez você pense: se eu tivesse em uma posição mais favorável, eu poderia servir na causa do Senhor, mas não posso fazer nenhum bem na posição que eu estou. Mas eu queria que você pensasse e que você saiba que quanto mais difíceis e complicadas forem as situações e pessoas que estão ao nosso redor,
mas elas necessitarão do nosso exemplo, da nossa vida correta de justiça e de glorificar a Deus em todo o tempo. Se o caminho das pessoas ao nosso redor é tortuoso, você e eu temos a oportunidade de mostrar o caminho reto. Se elas são perversas, você pode ser usado para converter o coração orgulhoso delas na verdade. Onde estão os médicos? Onde existem os doentes? Onde está o soldado que busca a sua honra, se não no mais difícil campo de batalha? Quando você se tornar fadigado dos conflitos e do pecado, com os quais se depara em todo lugar, lembre, todos os santos do passado suportaram as mesmas provações, as mesmas dificuldades, ou até maiores do que nós temos enfrentado em nossos dias. E nem por isso eles foram carregados ao céu em camas macias. Você não deve esperar viajar mais comodamente do que eles. Nós precisamos entender que o sofrimento e a dor fazem parte da nossa caminhada cristã, mas que é exatamente nesses contextos de sofrimento e dor que nós iremos de alguma forma nos aproximar mais do Pai. Que nós possamos aproveitar esse tempo para nos deleitar em sabedoria, para de fato nos lançar aos pés do Senhor, dizendo o quanto somos fracos e o quanto dependemos dele. Um texto que sem dúvida alguma pode trazer refúgio ao nosso coração é o texto de Mateus, capítulo 11, os versículos de 28 a 30, onde o próprio Cristo vai dizer: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo, deixem que eu lhes ensine, pois sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a alma. Meu jugo é fácil de carregar, e o meu fardo lhes dou, e é leve. A pessoa do Espírito Santo é o mesmo que agiu juntamente com o Pai para dar ordem ao caos. Isso a gente pode ver no versículo de Gênesis, capítulo 1, verso 2, onde a palavra de Deus vai nos dizer: a terra era sem forma e vazia, a escuridão cobria as águas profundas, e o Espírito de Deus se movia sobre a superfície das águas. Quando o texto fala sobre essa forma vazia e sobre a escuridão, nós podemos pensar que é um cenário de certa forma de caos. Mas o Espírito Santo de Deus é quem deu ordem a esse caos. Esse mesmo Espírito Santo de Deus é que pode cuidar de nós, é que tem zelado pela nossa vida. E podemos sem dúvida alguma afirmar que o propósito final do Espírito Santo é nos trazer descanso, é direcionar os nossos pensamentos e ações de modo que possamos glorificar a Deus. Da mesma forma como Daniel agia e buscava a Deus em seu tempo de comunhão com o Pai, nós devemos fazer dessa forma. Nós devemos buscar, como eu disse no início, enxergar da melhor forma o quanto somos amados pelo Pai, o quanto de fato precisamos estar na presença de Deus. Porque da mesma forma que Ele deu ordem ao caos, Ele pode trazer paz ao nosso coração. Ele pode nos conduzir de fato a ter sabedoria em meio a toda essa situação que nós temos passado. E eu queria que você nessa noite pensasse um pouco a respeito disso. Que o Espírito Santo de Deus que age em nós é o mesmo que fez tantas maravilhas ao decorrer de toda a história do povo de Deus. É o mesmo que em várias circunstâncias direcionou o próprio Cristo Jesus para agir de acordo com a vontade do Pai. Que nós possamos nessa noite nos colocar diante de Deus com humildade, reconhecer que Ele continua sendo o mesmo, que por mais que as coisas pareçam estar totalmente fora de controle, Ele continua no seu pleno e perfeito trono, orquestrando todo o universo, de maneira que nós possamos em tudo reconhecer que Ele é a única e verdadeira esperança que nós temos. Por isso, meu irmão, busque dedicar-se e viver de acordo com o que a palavra de Deus nos direciona, pois dessa forma, aqueles que estão ao nosso redor verão em nós o Espírito Santo de Deus e poderão, de algum modo, glorificá-lo. É assim que eu queria que você pensasse nessa noite e que Deus continue a cuidar de nós, a zelar por nós e a direcionar os nossos passos. Deus os abençoe. Até breve. Amém, irmãos. Estamos de volta, já agradecendo a Marcos pela mensagem. Muito obrigado, Marcos, pelos dons que Deus tem lhe dado
creio certamente que essa mensagem deve ter falado ao seu coração como falou ao meu. Nós queremos agradecer você também, você que nos assiste, pelo acompanhamento que você tem feito junto conosco nas nossas redes sociais. Muito obrigado por esse apoio que você tem nos dado. Já queremos também dizer que você pode fazer a sua contribuição, da sua oferta, do seu dízimo, através da conta corrente da nossa igreja. E também dizer que estamos na igreja toda semana, na segunda e quinta-feira, para qualquer eventualidade que o irmão, a irmã tenha. Estamos lá das 9 às 17 horas, nesse tempo aí de isolamento social. E também deixar o telefone da nossa igreja e o nosso WhatsApp, para os irmãos que quiserem conversar conosco, quiserem uma palavra de oração, quiserem alguma orientação, nos colocamos à disposição da igreja para atender naquilo que for possível. Por fim, eu quero terminar este culto orando, agradecendo ao Senhor por mais uma oportunidade que Ele nos dá de estarmos juntos como igreja. Baixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar nesse instante. Senhor, muito obrigado por esse culto que prestamos ao Senhor. Mais um culto, Senhor, que o Senhor nos dá através das mídias, através da tecnologia. Muito obrigado pelos irmãos e irmãs que estão nos ajudando para que isso possa acontecer. Obrigado pela sabedoria que o Senhor tem dado a eles. Obrigado também, Senhor, pelos cada dia que o Senhor tem nos dado, mesmo nesse isolamento social, mas como igreja estamos unidos, como igreja estamos falando uns com os outros. Eu louvo a Deus pelos pequenos grupos, mesmo distantes, mas têm se reunido através do uso da tecnologia. Obrigado, Senhor. Abençoe a sua igreja, não somente a Koinonia, mas todas as igrejas espalhadas pelo mundo que proclamam Jesus como Senhor e Salvador. Obrigado. Essa é a nossa oração, no nome dele, no nome do nosso querido Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém.